A gente começou hoje de manhã falando de gestão. Na verdade, a gente começou a falar de mindset. Mas isso depende muito da liderança. Se os líderes não sabem como fazer a inovação, nada adianta neste mundo em que a gente vive. Então, a nossa última keynote que a gente vai ter hoje, a gente está trazendo alguém especializado em gestão, estratégia, para que a gente possa fazer essa intersecção com a inovação. Estamos muito felizes de trazer Oscar Motomura, que é o CEO e o founder também da Manaki. Welcome. Thank you. Olá, pessoal. Boa noite. Eu ia começar fazendo um gracejo, dizendo que, aliás, ia cumprimentar vocês em japonês e depois dizer que eu falo português desde que eu nasci. Sou brasileiro e eu me conecto bem com esses assuntos que vocês estão conversando, porque eu vivi as duas coisas, né? Eu trabalhei primeiro 12 anos numa multinacional grande aqui no exterior e depois, aos 29 anos, fundei a Manaki, que é uma empresa de consultoria. Nós temos como uma empresa de consultoria na área de estratégia e depois fomos evoluindo e depois de uns 10 anos nós entramos em formação de líderes. Na verdade, não é nem formação, porque nós falamos sobre atualização de líderes. Em relação a quê? Em relação às demandas dos novos tempos e também em relação os desafios que existem para as grandes organizações continuarem muito bem e, eventualmente, na liderança. Então, quais são os assuntos com os quais a gente lida? O tempo inteiro, tanto na consultoria como na educação. É assim, como é que o sucesso do passado nos garante ou não o futuro? E essa é uma questão extremamente importante, porque muitas grandes organizações, vocês devem ter visto logo no início das apresentações hoje, que muitas grandes organizações, de algumas décadas atrás, não estão mais por aí. Então, a pergunta misteriosa sempre, que a gente começa no nosso programa, talvez principal, que é o APG, é um programa de gestão avançada. São 5 dias, 12 horas por dia. Por isso que eu estava achando, vendo a apresentação anterior, e achando 5 dias, mínimo para as pessoas começarem a mudar seu mindset, mudar a sua cultura. Porque eu posso estar mas tão preso no passado que eu não consigo sequer entender as apresentações que as pessoas possam me fazer em relação às inovações que vão levar a organização para o futuro. Costumo dizer que cultura é o elo perdido da gestão. É uma coisa muito sutil, não é objetiva. E vocês imaginem assim, 2 empresas se fundem, ou uma adquire a outra. Nós estamos vendo um banco, por exemplo, multinacional, comprar um banco estatal brasileiro. O mínimo que a gente espera é que essa organização faça um imenso trabalho de integração cultural. Integram tudo, integram tecnologia, processos, integram um monte de coisa, mas não integram a cultura. Isso sempre me intrigou. E nós temos concentrado nossa atenção agudamente nessa questão da cultura. E até nós estamos propondo sempre a solução de grandes equações através da cultura. E é aqui que eu queria só pautar esses assuntos, e depois vou pegar um papelzinho aqui que eu coloquei algumas questões que são as que mais frequentemente me fazem, nos diversos fóruns que eu participo. Então, grandes organizações, startups, inovações radicais, coisas muito diferentes. Como é que essa junção pode acontecer? Será que as grandes organizações estão fadadas ao declínio porque não conseguem entender os desafios que estão chegando? Será que as startups conseguirão se comunicar adequadamente com as pessoas que decidem nas grandes organizações? Ou isso vai ser sempre algo extremamente difícil? Esse é um assunto, o que é liderança para esses novos tempos, qual é o tipo de liderança que leva organizações ao futuro. E aqui é sempre a questão intrigante de que, muitas vezes, nós dizemos, e aí? Cadê os nossos líderes que poderão nos levar ao futuro? Mas essa não é uma questão atual, de hoje. Tinha que ter começado lá atrás, né? Porque esse negócio não é no instalar de dedos que a gente ajusta a cultura, inclusive a formação dos líderes. Então, uma das coisas importantes é a gente fazer
um exame de consciência, dizer, nós temos investido efetivamente no futuro. Isso deveria ser tangibilizado na forma de recrutar pessoas. Quem é que a gente está trazendo? Pessoas à imagem e semelhança das pessoas que têm liderado a organização até hoje, ou somos ousados o suficientes para trazer pessoas que têm mindsets muito diferentes daquilo que fez o sucesso até hoje? Então, você veja que tem várias questões paralelas a esses assuntos que vocês estão trabalhando aqui. Então, vou dar um exemplo interessante. A primeira coisa que me pergunta é assim, os líderes de hoje deveriam estar centrados em quê? E a coisa que eu tenho colocado, e é o centro dos nossos projetos de consultoria hoje, são as equações. Equações. O que é uma equação? Equação é assim, o que eu estou tentando resolver com as inovações? E cunhamos uma expressão que pegou, num certo sentido, que são as equações impossíveis. Onde todo mundo está dizendo que não dá, a gente quer como equação para a nossa consultoria. É o nosso nicho de mercado hoje. Então, existem milhares de organizações que ajudam organizações a melhorarem o que fazem hoje. Talvez sejam poucas as que encaram as situações em que está todo mundo dizendo que não vai dar. E essa que a gente prioriza. Então, esse é o nosso nicho de mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? E que é uma organização que todos vocês conhecem, Magazine Luiza. Conheci a Luiza Helena há 23 anos atrás, quando eles faturavam 90 milhões por ano. Uma loja de departamentos pequena, no interior de São Paulo, zona de Ribeirão Preto, Franca. E eles queriam crescer, a Luiza Helena sentiu que já atingiu o teto. Essa é uma constatação interessante, a humildade de um líder dizer, acho que nós já chegamos no nosso limite, precisamos procurar referenciais fora. Nos procuraram e nós fomos lá fazer um workshop com 40 líderes, lá em Ribeirão Preto. E aí eu ouvi o pessoal, entendi a equação deles, eu vi uma coisa interessante também na apresentação anterior, esse negócio de entender bem o que é, qual é a situação. Porque muitas vezes a gente busca inovação e tenta resolver equações que não são as essenciais. E aí eu ouvi o pessoal e disse, bom, então tá, então vocês têm uma equação importante, relevante, central para a evolução de vocês, coloquem a equação, vocês querem crescer e não tem dinheiro, é isso? É. Então eu disse, coloque a equação na mesa e vamos conversar. Não entenderam. Falei, vocês não querem crescer? A principal barreira de vocês é não ter capital? Tá, então, junta as duas coisas e coloca na mesa. Provoquei um pouco até o pessoal entender o conceito e, finalmente, a equação foi para a mesa. Como crescer sem dinheiro? Então, muitas vezes, a gente resolve assim, como crescer? E tem um monte de ideias, faz brainstorm de como crescer, e depois diz que não dá para implantar porque não tem capital. Perdeu tempo. Então, a equação que foi para a mesa é como crescer sem dinheiro, e é impressionante ver, pessoal, quando a equação vai para a mesa, a criatividade humana começa a operar. E aí, logo que a equação foi para a mesa, logo um veterano levantou a mão e disse, que tal criar uma loja sem produtos? Não tem produtos. E aí, aquele negócio interessante, né? O referencial dele não foi nada novo, não foi nada revolucionário, mas foi algo antigo. O referencial desse veterano foi Sears Roebuck, que cresceu tremendamente no século XX, vendendo por catálogo. Catálogo dessa idade que percorria os Estados Unidos, as pessoas compravam no catálogo, pediam pelo correio, pagavam pelo reembolso postal e recebia pelo correio o produto. Olhava o produto pela primeira vez e, se não gostasse, podia devolver. E assim, nesse modelo, a Sears cresceu tremendamente no século XX. Posso pedir para acender as luzes do auditório? Acho que eu não me sinto muito confortável falando para um público que eu não vejo. Melhorou bem agora. Muito bem. Então, pessoal. E aí ficou, a ideia foi se desenvolvendo. Meu trabalho era simplesmente ficar provocando. Eu disse, fala mais, fala mais, fala mais. E o pessoal foi falando, e aí a ideia foi de, como é que é? Vamos fazer um catálogo? Não precisa, tem catálogos, pôsteres, uma série de coisas. E aí começou esse negócio de quem é que vai produzir essas coisas? Os fornecedores, eles não querem também vender, então eles vão ter que participar e vamos ajudar. E a ideia foi surgindo, e aí, então, surgiu um cara jovem. O veterano falou da Sears, passado, mais aplicado ao futuro. Aí entrou o jovem.
E o jovem disse, pessoal, nós estamos falando de coisas impressas. Nós estamos na era do videocassete. 23 anos atrás, né? Não tinha DVD, não. Tem jovem aqui que nem sabe o que é videocassete, né? Ele falou, estamos na era do videocassete, a gente podia filmar os produtos. Aí eu disse, fala mais. A gente produz, fala, eletrodomésticos, filma os produtos, artigos de camping, filma os produtos, e assim por diante. E a gente vai ter uma videoteca por linha de produtos, as pessoas chegam, estão interessados em equipamentos eletrônicos, bota o videocassete e a pessoa escolhe lá. Já a pessoa que dirigia a parte de eletrodomésticos gostou. Falou, caramba, então é filme. Então a gente pode até mostrar o produto em funcionamento, claro. E a ideia foi se desenvolvendo e a ideia começou a ficar muito clara. Seria uma loja de 100 metros quadrados, uma videoteca, as pessoas chegariam, escolheriam no vídeo e comprariam. Imitando a Sears, você viu o produto pela primeira vez, fisicamente não gostou, troca, devolve, ninguém questiona. E assim essa ideia foi se desenvolvendo até que uma pessoa fez uma outra pergunta que estimula a inovação. E disse, mas pessoal, essa é uma loja muito chata, não tem produtos. Uma loja de departamento é um showroom, agora não tem nem produto, essa é uma loja muito chata, como é que a gente vai gerar circulação de pessoas? No que o cara colocou a pergunta, alguém já levantou a mão e disse, cursos gratuitos, um atrás do outro. Como cozinhar com micro-ondas, e assim por diante. Os cursos gratuitos atrairiam as pessoas, acaba um curso, já começa outro, e público, rodando pelos 100 metros quadrados. A Luísa Helena, muito prática, já estava no papel de rascunho, fazendo as contas. E o custo era ridículo, né? 100 metros alugados, e assim, já a resolução fazia, vamos fazer a primeira. Fizeram a primeira, deu muito certo numa cidade vizinha. Foram para a segunda, já aperfeiçoando, deu muito certo. Terceira, deu muito certo. Quarta, foi assim, crescendo organicamente, biologicamente. E aí chegou tecnologia da multimídia no Brasil. Saíram de videocassete para multimídia, e depois de alguns anos chegou o quê? Internet. Fizeram isso, multimídia para internet. E aí, a gente olha hoje, a Magazine Luiza, naquela época, 23 anos, faturava 90 milhões, ano passado eles faturaram 12 bilhões. Foi por causa das lojas eletrônicas, que depois viraram as lojas virtuais? Não. Perderam o medo de colocar equações impossíveis na mesa e pensar. Tirando esse negócio de, não dá, impossível. Vocês sabem que esse é o maior matador de inovação, né? Alguém chegar, isso aí não vai dar. Não é? Então, quem cria coisas fantásticas são aquelas que lidam com o impossível de um outro jeito. E aí, exatamente por não ter medo mais de colocar equações impossíveis na mesa, que eles entraram em São Paulo, foi o último reduto que eles fizeram. O meu conselho foi sempre, entre pelo interior, fizeram isso pelo Brasil, e depois tinham que vir para São Paulo. A equação na mesa. Como é que entra em São Paulo, em grande estilo, no mercado altamente competitivo? Resposta, 50 lojas de uma vez só. E foi assim que eles chegaram em São Paulo. Então, nós estamos falando de equações, e a ideia sempre, mais uma vez, é a liderança que consegue visualizar e colocar equações adequadas na mesa. Porque, muitas vezes, colocam-se equações que não são aquelas que deveriam ser colocadas. Na gestão pública, por exemplo. Nós também ajudamos a reinventar organizações públicas. Vocês viram o ministro da Saúde. Uma das primeiras coisas que vocês vão receber é alguém que vai mostrar uma planilha e dizer quantos bilhões serão necessários para criar um número ideal de postos de saúde. E aí tem aquela ideia do denominador e do numerador. E se vocês forem pessoas que olham as coisas por um prisma 360 graus, vocês não vão pensar em como obter fundos para a criação de mais postos de saúde. Aliás, o Ministério da Saúde ou da Doença. Talvez a grande estratégia de vocês como Ministro da Saúde é fazer com que não haja necessidade de postos de saúde. Faz sentido isso? Não? Não precisa. Se a gente investir em quê? Em saúde. Educação das pessoas, para as pessoas se autogerirem,
para que não fiquem doentes. Faz muito mais sentido. Então, as equações são as coisas mais, essa é a parte mais importante que eu queria enfatizar para vocês, né? E colocar as equações certas na mesa. E a ideia é não ter medo de equações impossíveis. Hoje, se a Magazine Luiza fosse fazer alguma coisa, ou uma empresa fosse fazer alguma coisa no mundo de hoje, colocaria a equação impossível na mesa e convidaria todo mundo dentro da organização a pensar em soluções. Mas não só isso. Coloca a equação para fora da organização. E talvez um monte de jovens de startups consigam propor soluções fora da caixa para aquela equação que está sendo colocada lá. É aí que a gente pode ver a união entre as necessidades das grandes organizações e aquilo que as startups podem colaborar. Sem essas equações claras, todo o esforço ele é meio tangencial e muitas vezes não gera os resultados que ambos os lados podem esperar. Então, essa é a primeira colocação. E outra pergunta que me fazem, essa ideia da liderança que disturba. Essa é uma expressão nova que nós temos criado. E a expressão disturbar vem de uma visão de organização que não é mecânica e hierárquica de comando e controle. Essa é a mudança paradigmática mais ampla que nós estamos vendo no mundo já há décadas. E muitas organizações ainda não conseguirão chegar ao futuro porque estão presas no modelo mental de controle, comando e controle, hierárquico, piramidal. E nós estamos numa era em que nós estamos considerando as organizações como organismos vivos, a sociedade como um organismo vivo, quando a gente fala em gestão pública. O que é um líder que disturba? O líder que disturba, ele introduz algo e faz a organização reagir. Exemplo, uma das maiores multinacionais do mundo, alguns anos atrás, estava naquele processo de declinar lentamente, ninguém percebe. E estavam presos também a um monte de rituais de gestão, por exemplo, off-site meeting. Ainda hoje, muitas grandes organizações fazem essas reuniões de 3 ou 4 dias, e essa organização estava presa nos seus off-site meetings, e como é que ele funcionava? 3 dias, o pessoal chegava na quarta noite, todo mundo, para ninguém começar atrasado no dia seguinte, e aí, na sobremesa do jantar, o presidente se levantava, abria o evento, e no dia seguinte começavam as apresentações de todas as unidades de negócio. Sem exagero, milhares de telas de PowerPoint. Vocês nunca viram isso acontecer, né? Tá. E aí, no sábado, todo mundo fez as apresentações, e ele disse, agora temos um plano. Nenhum debate, nenhuma discussão, ninguém discorda de nada. E como é que a gente pode criar planos que têm significado dessa forma? Difícil, né? E aí esse presidente estava sacando, ele não estava sentindo bem. E um dia ele foi abrir um off-site meeting, e na sobremesa ele pegou um papelzinho, um discurso escrito por alguém, já tem uma sutileza aqui, né? Nem é ele que vai falar, é alguém que escreveu uma coisa protocolar. Como é que a gente vai sensibilizar as pessoas, né? E aí ele levantou, pegou o papelzinho, ficou olhando e ficou parado. Aí ele depois deixou o papelzinho de lado e disse algo mais ou menos nessa linha. Ele disse, pessoal, primeiro eu queria pedir desculpas para todas as pessoas que ajudaram a organizar esse evento. Mas eu queria propor uma mudança radical naquilo que a gente vai fazer nos próximos 3 dias. Eu queria propor que nós todos juntos trabalhássemos numa simulação. E a simulação é de que hoje, às 18 horas, nosso grupo faliu. E nos próximos 3 dias nós vamos discutir como é que vai ser a nossa reestruturação. Foi a melhor reunião de planejamento que eles fizeram. Nenhuma apresentação em PowerPoint, debates e diálogos robustos pra caramba. E a partir dessa reunião, a organização começou a crescer de novo. Ou seja, esse executivo introduziu um distúrbio. Agora, muitas vezes, as mudanças e as inovações acontecem não assim, de cima para baixo. Continua sendo o líder que pensa num distúrbio. Mas esses distúrbios podem ser criados por qualquer pessoa da organização. Porque uma das coisas que caracteriza o século XXI é de que a liderança não só mais está no topo, está em todo lugar.
Eu gosto de contar uma historinha do office boy que entra no elevador e aperta o 5º andar da torre, 35 andares. Daqui a pouco entra o presidente do grupo. Tem 2 tipos de office boy. Tem aquele office boy que olha o presidente, fica intimidado, aperta o 1º andar e quer sair logo do elevador. Tem? Não tem pessoas assim? E tem outros que dizem, caramba, como Deus é generoso, vou viajar com o presidente hoje. Ele não desce no 5º andar e vai até o 35º andar com o presidente. Aí o presidente, educado, olha o garoto e diz, bom dia, tudo bem? Aí ele olha para o presidente e diz, presidente, nem tudo está bem. O senhor sabia que... Você sabe que o office boy anda pela empresa inteira, né? Está vindo um monte de coisa que o presidente não vê. E até o elevador chegar no 35º andar, o presidente vai ouvir coisas que ninguém próximo dele está dizendo. Tem gente que só traz as boas notícias, não é assim? Esse office boy está olhando tudo. O senhor sabia que até fazem piadas com seus discursos, etc, etc, etc. Aí, de repente, você tem também 2 presidentes, né? 2 tipos de presidentes. Aquele que já vai demitir muito rapidamente esse garoto, não é? E tem aquele que vai ficar de olho e dizer, esse garoto um dia vai ser presidente dessa organização. Então, a liderança está distribuída, cada vez mais distribuída. Aí eu queria contar 2 histórias, que uma é de país, e vocês devem ter visto no YouTube um vídeo que fala de um mutirão que aconteceu na Estônia, um país da Europa Oriental. E nesse país a cultura é de que poderia jogar lixo nas florestas. Imagina o estado das florestas. E aí uma pessoa tive uma ideia, disse, vamos limpar o nosso país. E daqui a pouco eram 20 pessoas, daqui a pouco 620 pessoas na coordenação desse processo, e aí a visão clara de que eles iriam fazer um mutirão que atingiria toda a população da Estônia para limpar a floresta. E fizeram isso, viu, pessoal? Foram envolvendo gente e tal, mais de 50 mil pessoas participaram do mutirão, usaram a tecnologia disponível, Google Maps, Google Earth, para detectar os pontos em que precisavam ser limpos, detectaram cerca de 10 mil pontos de limpeza, mutirão, direcionaram o esforço de 50 mil pessoas e limparam o país. E, de quebra, mexeram com a cultura do país. E partiu de quem? Do presidente? Do ministro? Não. De uma pessoa, um cidadão, que começa um movimento e cria esse mutirão que muda a cultura do país. Daqui a pouco, depois desse mutirão, que envolve 50 mil pessoas, as pessoas passam a ficar com vergonha de jogar lixo na floresta, não é mesmo? Então, esse é um exemplo que vem de baixo. Muito típico de organizações que atuam biologicamente. A mudança pode acontecer de qualquer lugar e, portanto, um start-upper, não sei se pode se falar assim, né? Chega, cria alguma coisa que começa a mudar. Aqui eu queria só deixar um recadinho, né? Digamos que traz relevância às pessoas que são capazes de criar inovação. Serem úteis. Não é só criar uma empresa para ter lucro ou criar uma empresa do futuro, que é pouco. Talvez as pessoas que mais significância vão dar às suas próprias atividades, através das atividades que criam, são pessoas que estão olhando ao redor e percebendo as necessidades que existem. Não no mercado, não no cliente, mas no país, na sociedade. Olhar as necessidades não atendidas, como, por exemplo, essa de precisamos fazer com que as pessoas fiquem mais saudáveis. O que eu posso criar para que a cultura mude, as pessoas comecem a cuidar melhor da saúde para não precisar de posto de saúde? Então, aplicar a sua criatividade, a sua capacidade de inovação nas necessidades que a sociedade tem. Escrevi um artigo longo sobre esse assunto, está disponível no site, que depois a gente vai deixar aqui o nosso e-mail e o site para a gente perceber. Então, aquela ideia das pessoas inovadoras, criativas, diferentes em modelo mental, que começam a olhar as necessidades que o país tem e começam a criar atividades privadas, inclusive, para atender essas necessidades da melhor forma possível. Um outro exemplo que
também vem de baixo, aconteceu é a viabilização impossível. Vocês imaginam o serviço de saúde da Inglaterra com mais de 1 milhão de funcionários. Campeão do PROCON. Campeão do PROCON. Todos os dias, notícias escabrosas de pacientes mal atendidos pelo sistema de saúde. Daí um grupo de médicos e alguns executivos, na verdade técnicos, falaram, pô, vamos fazer alguma coisa em relação a isso. E, cabeça de tecnologia, criaram um processo em que as pessoas criariam grupos para fazer coisas para melhorar a qualidade de atendimento dos pacientes, grupinhos pequenos, autônomos, que recorrentemente, não só de uma vez, toda semana, recorrentemente fariam uma série de coisas para mudar a qualidade de atendimento. E eles iam fazer 65 anos, e o objetivo desse grupo pequeno foi, vamos pelo menos ter 65 mil ou 6.500, alguma coisa ligada a esse número, de grupos pequenos que poderiam fazer alguma coisa pelo processo. Para resumir a história, eles começaram assim e a coisa foi crescendo. Por exemplo, um exemplo de pledge, que eles falam, de um acordo. Um grupo de enfermeiras que decide pegar o celular e entrevistar os pacientes. O que eles querem? O que satisfaz ou não satisfaz a eles? E pegar esses vídeos e passar na reunião semanal deles. Semana após semana. Semana após semana. Agora, vocês imaginem, eles chegaram a bater 165 mil grupinhos como esses, e se vocês olharem no site deles hoje, já está em 300 mil pledges. 300 mil grupinhos que organicamente estão mudando a cara do serviço na Inglaterra. Começou do ministro? Não. O ministro conseguiria top-down? Não. Esse é o modelo antigo, modelo do hierárquico, mecânico de comando e controle. Não estamos mais nessa era, todos vocês sabem disso. E as grandes organizações têm um grande desafio, um enorme desafio. Porque se vocês olharem a cultura das pessoas que estão nas posições de poder nas grandes organizações, você tem uma bela de uma curva normal. Curva normal, e de um lado você tem 5% de executivos extremamente inovadores que vão ouvir com enorme atenção as propostas das pessoas que criam startups, dentro, inclusive, da organização. Porque há sempre muita gente inovadora que está propondo diariamente coisas muito inovadoras, mas que não são ouvidas. Tem pessoas que ouvem? Tem. Ter 3 a 5% do extremo da curva? Sim. Por outro lado, tem pessoas que estão completamente mecanizadas com a cabeça e vão ouvir ideias excepcionais e não vão reconhecer essas ideias. Então, mas a curva é uma curva normal. Existe uma distribuição de tipos de pessoas mais abertas e muito fechadas na organização. E talvez o projeto de maior relevância que nós precisamos hoje nas grandes organizações é promover uma imensa mudança cultural que faça essa curva mudar de forma, de shape, muito mais na direção de pessoas em posições de liderança que são abertas, têm vocabulário para entender o que os jovens inovadores estão propondo e conseguir romper barreiras, inclusive na gestão de riscos, para fazer com que esses projetos decolem. E, por outro lado, vocês vejam que haverá, sim, situações em que a organização vai ter que pensar seriamente em fazer resseleção de pessoal, inclusive nos postos de liderança, porque há pessoas que não estão mais preparadas para chegar ao futuro e poderão atrapalhar muito as grandes organizações. E, por outro lado, nós precisamos pensar muito em equações, esses líderes conseguirem colocar equações relevantes e fazer com que todo mundo dentro da organização, inclusive fora, consigam trazer ideias para resolver essas equações de forma absolutamente original. Então, pessoal, era só isso que eu queria ter trazido para vocês, dentro desse contexto. Essa conexão entre grandes organizações e empresas de startup é uma conexão não muito fácil. Tem que admitir que tem barreiras para caramba, não pode ser algo festivo, porque não é assim que a gente vai chegar lá. Então, isso exige muito diálogo, compreensão muito clara de um lado para o outro, para que
essa coisa funcione. E se eu pudesse deixar um só recado, né, para que vocês reflitam de hoje para amanhã e coloquem isso na mesa para refletir, é assim: estamos no momento do Brasil que precisamos pensar muito nas necessidades que o país tem. Não pode ser algo festivo em que simplesmente a gente pensa em criar empresas que vão ter sucesso material. As necessidades maiores do país, vocês já sabem quais são. E são mudanças bravas. Por exemplo, quando a gente fala de que a gente precisa reinventar a democracia, significa que nós vamos ter que mudar o jeito de fazer democracia, porque esse negócio de votar em pessoas que vão nos representar no Congresso, que a gente nem conhece, é um sistema doente e ultrapassado. A pergunta que eu deixaria aqui é: quem são as pessoas inovadoras que vão, no espírito dos startups, recriar a democracia neste país? Então, essa é a provocação e estímulo que eu deixaria para uma reflexão mais profunda sobre as necessidades que este país tem e criar inovações que vão ajudar. Acho que a gente precisa e merece. Obrigado, pessoal.